Eu agradeço novamente, né, a oportunidade do estudo e que, na infinita misericórdia de Deus, dos amigos do mundo maior, responsáveis pela Casa Espírita Alvorecer, que a gente possa se desincumbir bem da tarefa que nos foi confiada, sabendo que a gente presta conta de tudo, né? E hoje é o último estudo do ano aí na Casa Espírita, no Centro Espírita Alvorecer, pelo menos o estudo é, público, né? A palestra pública. Então, que a gente reflita assim bem, iniciando, que a gente não deixe de pensar é, em como tudo isso, em como toda essa ânsia de pensar, de comemorar, enquanto tudo isso é pueril. Por quê? Porque a natureza não tem isso. O calendário é uma invenção humana para a humanidade se organizar. Ok, é, inventa-se o calendário, mede-se tempo, mas tudo isso são invenções humanas, né? Na verdade, a natureza não funciona assim, a natureza funciona em ciclos, né? E esses ciclos da natureza são perfeitos, como perfeita é a obra do nosso Pai que está no céu. Então, que a gente se abasteça dessa perfeição, que a gente se abasteça dessas observações, e não das observações do mundo, não das mensagens do mundo, as mensagens do consumismo, as mensagens de que você precisa ter, ou precisa ter mais, ou ter mais um pouquinho. Não, vamos devagar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa organizar a vida, a gente precisa realmente cuidar de tudo que é material. Mas a gente não pode esquecer que esse tempo aqui é transitório e que a gente vai voltar e que a gente vai retornar para um mundo maior, que é a verdadeira vida. Nisso a gente acredita. Por isso que hoje a gente está aqui reunido, estudando e meditando sobre os ensinamentos de Jesus, porque a gente crê nessas coisas. Então, se a gente crê, a nossa vida tem que ser pautada naquilo que a gente crê. Se você crê, então a gente vai agir da forma que a gente crê. Vou ler novamente o item 1 do capítulo 13, que é uma passagem de Jesus. Aí ele diz para você ter cuidado e não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 até o 4. Veja, né, para quando Jesus falou conosco naquela época, ele já se dirigiu nos dando um estímulo, igual a gente faz para os nossos filhos, né? A gente sempre dá um estímulo de conquista, né? Olha só, Deus vai ver o que você faz em segredo e a gente vai receber recompensa. Interessante isso, ó, que ele fala aqui da recompensa. Destacar a recompensa que Jesus promete que a gente vai receber. Vamos receber recompensa se a gente agir direitinho, certo? Mas aqui, o que eu quero destacar aqui, ó? Aqui eu quero destacar a palavra esmola, tá bom? Jesus falou sobre a esmola, quando der dizer esmola, então vamos lá, vamos entender o que é a esmola. O que é uma esmola? Vou colocar aqui as definições do dicionário, tá? Esmola é o que você dá aos necessitados por caridade ou filantropia. É o óbolo, auxílio, amparo, socorro, benefício. Isso é o que está no dicionário, certo? Aí, olha só, devo dar esmolas? Um filósofo australiano, que hoje, né, ele é professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele atua na área de ética, da ética prática. Olha que interessante, ó, faculdade desenvolvendo disciplina chamada ética prática. O que é a ética prática? Né? Colocar moral em prática. O que ele diz? O Peter Singer diz o seguinte: se você visse uma criança se afogando, não pensaria duas vezes em pular na água para salvá-la, mesmo que por perto tivesse uma autoridade, como, por exemplo, um policial. Pessoas carentes morrem de frio e desnutrição. E transferir a responsabilidade para o governo é como cruzar os braços diante da criança afogada.
Ou seja, se você vê alguém em perigo, você vai correr e vai socorrer. A analogia, a comparação que ele fez com a criança afogada, para destacar o quanto é importante o óbolo, essa coisa pequena que a gente faz. A gente não pode fazer coisas grandes, a gente faz coisas pequenas, mas é importante essas coisas pequenas que a gente consegue alcançar e consegue sentir a necessidade de fazer. Então, a gente não pode transferir essas responsabilidades, a gente vai atuando onde o nosso olhar alcança, aonde as nossas forças alcançam. A gente atua naquilo que a gente pode atuar, para poder salvar quem estiver se afogando, certo? Muito interessante a reflexão dele, e não é de meio espírita. Eu gosto de trazer reflexões que não sejam apenas do meio espírita. A ética é muito interessante a gente ver o estudo sobre a ética. Mas no Livro dos Espíritos, o que o Livro dos Espíritos diz sobre a esmola? Pergunta 888, que se deve pensar da esmola. Aí, o que os espíritos respondem? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha que interessante, uma resposta profunda, né? Falando das estruturas sociais que precisam ser organizadas para atender às necessidades de todo mundo. Quando uma pessoa sai para pedir esmola, a pessoa não faz aquilo porque ela não tem, critério, ela não tem ética. Não faz isso, ela faz isso por necessidade. Aí, mas a gente fala assim, mas a gente sabe de casos de pessoas que usam desse tipo de artifício para enganar as pessoas. Aí não tem nada a ver com a gente, aí o julgamento não pertence a gente. O que a pessoa faz daquilo que a gente estende a mão, o que a pessoa faz do auxílio que ela recebe, aí já foi a dádiva foi entregue à pessoa. O que a pessoa vai fazer dali para frente é responsabilidade dela. Porque, da mesma forma que a gente crê que nós temos que prestar contas daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, da mesma forma que a gente tem certeza disso, não é diferente para nenhuma outra pessoa, não é diferente para mais ninguém. Todos nós vamos. E a gente não vai cometer injustiça de deixar de ajudar, porque está julgando o que a pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer. A pessoa que, pela estrutura da vida, é condenado a pedir, a gente sabe disso, a gente sabe que a nossa sociedade ainda, apesar da gente ver bastante avanços, a gente também vê muita coisa errada. A gente também ainda observa muita falta ainda de justiça, muita falta de fraternidade, de solidariedade. A gente observa isso, mas a gente também não deixa de observar que há grupos cada vez maiores, cada vez mais se multiplica o número de organizações que querem se envolver no auxílio, que querem se envolver em trabalho que melhora a qualidade de vida de comunidades, que melhora a qualidade de vida de pessoas que não têm onde morar, que melhora a qualidade de vida em todos os setores, para atender as necessidades básicas das pessoas, que é saúde, alimentação, moradia, educação, que são as necessidades básicas do ser humano. Então, aí, depois da questão 888, tem a questão, o subitem A, que está lá. Então, dá-se-á reproveis a esmola? Kardec pergunta. E aí o Espírito responde, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente habitualmente é dada, é a forma como a gente faz, a forma como muitas pessoas fazem, e a gente mesmo, a gente erra. A forma que a gente coloca, às vezes a gente não é tão delicado, a gente não é tão humano, a gente não é tão gentil, não é tão amoroso como a gente deveria ser. Quando a gente vê mais na frente, a gente para observar atitudes nossas no passado, eu estou falando isso das minhas, tá? Eu percebo que eu fui indelicada em várias situações, eu percebo isso tranquilamente.
E aí vamos lembrar do Luiz Gonzaga, né? A música dele, ó, um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. As pessoas querem trabalhar. E a gente, né, a gente vê nessas lições todas lá no Evangelho, a gente vê sempre o estímulo para que a gente possa buscar realmente a verdadeira necessidade e ajudar as pessoas a conseguirem as suas independências, a sua independência, a promoção social do ser humano, o ser humano sair daquela situação adversa em que ele se encontra, onde falta tudo, e ser promovido para uma qualidade de vida melhor, para ter uma qualidade de vida onde não falte o que é necessário. E aí vamos continuar. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Veja bem, a gente estava falando da esmola, não estava falando da esmola? A esmola é o óbolo, é a parte material, certo? Que a gente pode fazer. Mas a gente precisa também desenvolver o nosso lado da caridade, a gente precisa ser mais abrangente, ser mais humano naquilo que a gente faz. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Primeiro você começa dando esmola e depois você melhora, porque a gente está aqui para melhorar. Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, vamos aqui ver. O que eu quero destacar aqui para o nosso estudo? A benevolência, a indulgência e o perdão, que são as 3 palavrinhas envolvidas na resposta dos Espíritos, certo? Estão destacadas aqui no texto da resposta. Então, isso é a caridade. Então, benevolência, indulgência mais perdão, caridade. Ok, o roteiro simples, né? Muito simplesinho, basta a gente seguir. Então, vamos lá, caridade. O que a gente vai ver da caridade? Primeiro, a gente vai olhar o que está nos dicionários, porque há palavras que são simples, que fazem parte do nosso dia a dia, e várias vezes eu me pego pensando no significado daquela palavra. A gente usa a palavra, mas às vezes a gente não sabe exatamente, não lembra. A gente até sabe, porque estudou, mas não lembra exatamente o sentido, ou mais de um sentido. As palavras têm mais de um sentido, né? Então, vamos lá. Caridade. A caridade, ela é a benevolência, a indulgência e o perdão. Eu coloquei isso aqui de novo, porque é importante a gente lembrar. Mais para frente, a gente vai ver os significados de cada um. Então, para ser caridoso, você precisa ser benevolente, você precisa ser indulgente e você precisa aprender a perdoar. São as 3 flechinhas que a gente precisa... Ih, a flechinha ficou fora do lugar. São as 3 flechadinhas que a gente precisa dar no nosso coração. São os 3 alvos que a gente precisa acertar. Mas vamos lá, então. O que é a benevolência? Segundo os dicionários, a benevolência é a bondade e boa vontade, é também condescendência e compreensão, e também afeto e simpatia. Olha que fofo. Benevolência envolve afeto e simpatia. Sabe aquela coisa fofa de você chegar perto de pessoas? E eu estou usando a palavra fofo porque é muito fofo. Tem gente que é muito bom a gente ficar perto. Tem gente que é muito bom porque exala assim, ó, uma atmosfera de amor que em volta, assim, ó, a pessoa irradia, e é muito bom ficar perto de pessoas assim. Afeto e simpatia faz parte, né, da benevolência. Ser simpático, ser gentil com as pessoas. Isso é muito importante. A indulgência. Vamos ver o que é indulgência, segundo os dicionários. A indulgência é a capacidade de perdoar os erros. Capacidade é aquilo potencial que você tem dentro de você para perdoar erros, né? A tolerância para aceitar as falhas. Parece que é repetido, mas não é. É profundo, a gente precisa refletir. E é o perdão dos erros. A capacidade de perdoar é a energia potencial que você tem lá para perdoar, né? E o perdão de erros e culpas já é quando você já está muito melhor, já consegue fazer aquilo de uma forma bastante tranquila, já é bastante automático em você, você nem percebe que você está perdoando, porque aquilo nem te atingiu. Aquelas bobagens que você ouviu ou deixou de ouvir, aquilo nem atingiu você. Então, você nem presta atenção, você está perdoando ou deixando de perdoar, aquilo simplesmente não te atingiu. Então,
Fora isso, perdão. Agora, o perdão. Qual a definição de perdão nos dicionários? Perdão é remissão de culpas e pecados. Aí eu falei, e remissão? Pensei comigo, né? Deixa eu dar uma olhadinha na origem da palavra. A etimologia da palavra é a origem da palavra, né? Então, a origem da palavra remissão, ela vem do latim remissione, ato de colocar novamente no caminho. Olha que coisa profunda. Então, perdoar, olha que legal, ele é. E aí a gente está falando de caridade, porque aí vai me perguntar, mas aí a gente não estava falando de beneficência, nós estamos falando da beneficência, sim, mas a gente também a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo, a gente vai falar lá dentro, a faxina que a gente tem que fazer dentro de nós, a gente precisa também perdoar, né? Perdão é remissão de culpa. Então, olha só, é o ato de colocar novamente no caminho. O seu perdão ele coloca novamente no caminho aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te causou prejuízo. O seu perdão, ele coloca-se novamente no caminho. É o ato é a remissão de culpas e pecados. Item 2 do capítulo 13. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus ao leproso, né? Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Vamos lá. Segundo aí os estudiosos, o que era? O que aconteceu aqui? Aconteceu que alguém chegou perto de Jesus e chegou e falou assim, Senhor, se quiser, você me cura. E Jesus só olhou para ele e falou assim, é simples assim, eu quero ficar curado. E ele ficou, acabou, foi só isso. Mas Jesus deu uma orientação para ele. Jesus falou assim, não sai falando desse benefício para todo mundo, vai ficar por aí espalhando para todo mundo, né? Para todo mundo, mas vai ao templo, vai aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. O que quer dizer isso? Naquela época, as pessoas que contraíam lepra ou outros tipos de doenças, né? No caso lá, os processos obsessivos que se chamavam de endemoniados, essas pessoas eram excluídas da sociedade. Então, o nome delas é retirado lá do livro que eles chamavam de livro da vida. Eu dei uma pesquisadinha nisso para poder falar. Eles tinham um livro de registros e aquele nome da pessoa não constava mais como pessoa viva. O que aconteceu com esse homem é que ele estava lá nesse meio de pessoa que não era mais viva, não estava registrada mais como viva. Por quê? Porque ele foi banido, excluído da sociedade. O que Jesus disse para ele fazer? Vai ao templo e se mostra aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. O que é oferecer o dom prescrito por Moisés? É pegar a oferenda que estava lá prescrito. Olha, em caso disso, a descrição lá, você deve trazer isso, não sei o que seria, mas você deve, vamos supor, você traz lá uma ovelha, alguma coisa assim, e oferece para servir de prova. Ok? Por quê? Porque aí o nome dele ia constar novamente como um vivo daquela sociedade, um vivo entre aspas, tá, gente? Um vivo social para aquela época. O nome dele constaria novamente nos livros, ok? Por isso que Jesus disse, mas vai, mostra-se aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, que é fazer a oferenda que Moisés disse que precisava, para quê? Para servir de prova. Que prova era aquela? A prova de que ele era um leproso, era um excluído da sociedade daquela época, e hoje ele não é mais excluído. Por quê? Porque Jesus o curou. Então, ele já estaria apto a voltar ao seu movimento social. Ele poderia trabalhar, ele poderia se relacionar com as pessoas naquela época, né? E aí, agora a gente vai passar para os itens 11 até o 16, que vai falar da beneficência. Nesses itens de 11 até 16, nós temos as instruções dos espíritos, que são mensagens que eu vou destacar pequenos trechos de cada uma delas, os trechos que, no meu entendimento, tá, gente? Naquela hora eu considerei pertinente colocar aqui no estudo. Mas pode ser que você pegue, vá ler e vai falar assim, nossa, Rosa, poderia ter colocado esse trecho tão mais legal esse daqui. Mas
foram os que eu considerei importantes. Vamos lá. Mas o que é beneficência? Vamos lembrar primeiro o que é. Vamos novamente ao dicionário, né? Beneficência, hábito e ato de fazer benefícios. Auxílio, prática de obras de caridade ou filantropia. Simples de entender, né? Bastante simples de entender. E aí nós vamos tirar um trechinho do Adolfo, esse bispo de Argel, que é o item 11. Essa mensagem de 1861 e diz assim, eu tirei essa frase: pudessem meus amigos ter por única ocupação tornar felizes os outros. De quanta angústia a gente ia se poupar se a gente pensasse mais na felicidade do outro do que na nossa. Porque a gente ficar muito preocupado com as coisas que a gente quer ter ou fazer para a gente ser feliz, angustia, pesa a gente. Por quê? Porque normalmente tem frustração, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. A gente não consegue ir a todos os lugares que você quer, você não consegue ter tudo que você quer. Então, se a gente colocar outras metas para a nossa vida, uma ocupação de fazer o bem feito pelo fazer. E quando eu falo assim, a única ocupação tornar feliz o outro, eu tenho certeza que o Espírito não quis dizer apenas da caridade material que você faz. Mas aquela caridade amiga ali dentro de casa, na família, aquela caridade de você ser prestativo, ser útil, ter iniciativa de consertar uma baguncinha, de juntar alguma coisa, isso é uma forma de você se ocupar para tornar uma outra pessoa feliz, para você não sobrecarregar tanto uma outra pessoa dentro de casa. A gente precisa ter essa consciência também, né? Então, no item 11, eu destaco essa frase para a nossa reflexão. No item 12, que é uma mensagem de São Vicente de Paulo, em 1858, eu destaco o seguinte: apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus, desculpem. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Não vale aquela coisa a gente assar um pouquinho melhor, porque a gente gosta da doutrina espírita, que aí às vezes a gente age, tem maneiras de agir como se a gente já fosse o escolhido. Não, veja bem, olha só, o Espírito vem falando para a gente, olha bem, essas manifestações, elas são para abrir os seus olhinhos, porque basta você ter vontade, porque a vontade, ela já é o canal aberto para a ajuda de Deus. Ela já é, porque quem tem vontade, tem um trechinho no Evangelho que diz isso, que eu não sei qual item é, quem ama tem os passos rápidos. Quem ama, quem tem boa vontade, não vê obstáculo, não tem medo de começar nada. Então, olha só, as manifestações espíritas são todas importantes, tudo é muito importante, tudo é bastante importante, mas a gente não pode deixar de pensar que elas se produziram para acordar os nossos corações. Nós somos os corações indóceis que precisam ser despertados, que precisam ser sensibilizados. E quando a gente fala coração, lógico que a gente está falando da nossa parte, da nossa alma, a gente está falando do ser espiritual. O coração, ele é só uma forma bonita, uma forma delicada de você se dirigir ao ser espiritual. Quando a gente fala coração indócil, é o quê? É um espírito ainda que precisa desenvolver habilidades emocionais. As habilidades emocionais, elas precisam ser desenvolvidas. Nós precisamos aprender e ensinar a sentir frustração, a não conseguir o que a gente quer e não ficar zangado com aquilo, e não ficar com inveja de quem conseguiu. A gente precisa aprender, são habilidades emocionais, são habilidades que vão fazer você um ser humano maior, mais equilibrado, um ser humano mais forte emocionalmente e mais preparado para vencer, para enfrentar com mais habilidades as dificuldades da vida, os desafios, porque eles são diários, né?
Nos itens 13 e 14, é o espírito Carita, 1861. Então, eu só destaquei entre o 13 e 14, eu tirei só essa frase. Há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, as pessoas que nos estendem a mão buscando a caridade que está sendo ali colocada para a gente exercitar. É o momento, é a oportunidade. E eu estou falando caridade, eu não estou falando só de dar esmola, tá? Quando alguém estende a mão para a gente, não estende a mão só para pedir coisa. As pessoas estendem a mão sem esticar as mãos. As pessoas estendem a mão pedindo sem mostrar com a mão o que está precisando. As pessoas estendem a mão mandando mensagens com seus comportamentos, comportamentos indóceis, comportamentos imaturos, comportamentos, muitas vezes que a gente observa, assim, parece que são irracionais, de tão pueris que são, mas são as mãos estendidas. São aquelas pessoas que estão ali precisando de você exercitar a caridade, porque é fácil dar esmola. Dar esmola, você sai na rua e você dá o trocadinho. Se alguém bate a sua porta, você dá um negócio, um biscoito. Que sempre uma senhora que é minha sócia de biscoito, ela sempre passa aqui para pedir biscoito. Isso é fácil de fazer. Isso é muito fácil de fazer. Mas é difícil fazer aquilo que dói dentro da gente. É difícil fazer aquilo que você tem que se dobrar. Aquilo que você precisa é dobrar sua arrogância, sua vaidade, seu orgulho. E nem sempre a gente percebe que a gente está sendo vaidoso, arrogante e orgulhoso. A gente não percebe. Muito tempo depois é que alguém, às vezes, nos desperta, ou que a gente mesmo acaba caindo em si, errando, aí a gente cai em si, nossa, eu fui tão mal naquela situação que eu poderia ter tratado de uma forma mais humana, eu poderia ter uma habilidade emocional melhor ali desenvolvida. Então, a mensagem de Carita para a gente fica essa. Ela não nos diz o que a gente deve fazer, tá vendo? Deixa para os bons corações a iniciativa, para os nossos bons corações. Olha que gentil, ainda está chamando a gente de bom. Quando a gente se lembra que alguém disse a Jesus assim, bom mestre, o que Jesus falou? Qual a resposta de Jesus? Por que me chamais de bom? Bom é só o Pai que está no céu, mas é muito gentil o Espírito Carita se dirigir a gente, dizendo assim, para animar, para incentivar. Então, não tem uma receita, é porque cada um está ali numa determinada situação. Cada um mora num lugar, cada um convive com determinadas pessoas e cada um de nós diariamente é convidado para fazer o quê? Para agir, para atuar. De que forma? Não sei. Você tem que ler, eu tenho que ler a minha parte também. Tenho que falar a verdade, nem todo dia eu consigo enxergar. Às vezes, assim, muito tarde da noite, quando eu vou pensar no meu dia, nossa, como que eu fui mal naquela hora. Mas é importante a gente fazer essa avaliação. A gente está aqui para isso. A gente vai para o item 15 agora, que aqui o espírito se identifica apenas como espírito protetor. Eu destaco o seguinte, meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficarias satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente, olha só, olha o ânimo do espírito aí, do espírito protetor. Não pode economizar não, viu? Não pode economizar. Não tem economia de caridade, olha só, é para fazer largamente, gente. É para fazer largamente, não pode fazer a caridade assim, com economia, entendeu? Ah, não, só um pouquinho hoje, senão vai gastar. Não gasta, gente, não gasta.
Então, é muito bacana essa frase, muito legal esse textinho. Eu achei importante a gente destacá-lo, que também a caridade é indulgência. Tá bom, indulgência, vamos ter paciência, não vamos julgar tão severamente, viu? Só não precisa se esconder atrás da ideia de que você não tem, eu não tenho como fazer caridade, eu não tenho nada material para dar. Você tem de você. Você tem inteligência, você tem inúmeras habilidades que você pode compartilhar, você pode perdoar, você pode ser gentil, você pode ser simpático, você pode ser afetuoso. Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa. E o item 16. O item 16, o Espírito João diz o seguinte, 1861, essa mensagem. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhe aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos, cada um dentro do setor que foi chamado a atuar, colaborando. Aí você vai falar para mim, mas eu não sou poeta, eu não sou literata, eu não sou pintor, eu não sou escultor, eu não sou artista, eu não sou nada. Mas olha, todos vós que podeis produzir, dai. Você às vezes sabe cozinhar muito bem, você sabe fazer crochê, você sabe pintar, e você sabe ler bem, você pode ensinar alguém a melhorar a leitura. Não sei, não tem receita, não existe receita. Não existe. É para cada um. O pacotinho é especial na encomenda, na medida certa, para a sua vida, para a minha vida, e cada um vai fazendo, não é? Vamos falar de Chico Xavier aqui, que teve todos os seus livros psicografados com os direitos autorais doados em cartório, ele não recebeu um centavo de nenhuma obra, porque os livros não eram dele, para instituições beneficentes. Então, uma vida repleta de quê? De trabalho em benefício do próximo, certo? O dom do Chico Xavier, na mediunidade, a psicografar, foi a tarefa dele. Não é a minha, não é a sua, mas a nossa está aqui esperando a gente. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer dentro daquilo que a gente foi chamado a fazer. E cada um de nós vai perceber, a gente percebe de todas as formas, a gente percebe o dia que a gente acerta, porque dá aquela sensação boa de vida em abundância. Lembra lá atrás que ele falou para a gente fazer? Para a gente dar, mas dar largamente, para não economizar no bem, em tudo de bom que você tem dentro de você? Lembra disso? Então, é aqui, é onde você está, é onde você atua, palavrinhas de ânimo, palavrinhas de incentivo, ouvir, isso é fazer a sua parte. Ouvir alguém que precisa falar, às vezes a gente não tem nada para falar, mas a gente só ouve porque a pessoa precisa falar. Então, aqui, nesse ponto, a gente encerra o estudo do Evangelho, mas eu não vou embora sem deixar a mensagem final. A mensagem final, ela foi tirada do livro Viagem Espírita, de Kardec, né? Viagem Espírita de 1862. São escritos de Kardec em relação a determinados lugares que ele visitou, a fala que ele dirigiu às pessoas daquela época. E a nossa mensagem de encerramento é essa aqui, ó. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. Fazei que, em se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca, aquelas palavras que você fala, mas não age. Aquele tipo de comportamento, né, dúbio, você diz uma coisa, mas não faz aquilo. Não. A nossa vida tem que ser assim. Aquilo que a gente fala, a gente tem que viver, mesmo que aquilo custe, mesmo que aquilo doa.
E aí Kardec continua assim: a exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois Deus vos concedeu o dom, não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com todo mundo, sede bons para com os vossos inimigos. Bondade, amor, caridade e exercício. O amor é a caridade e exercício. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, já que tendes poder para tanto, pois eles pululam em torno de vós. São os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que insuflam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pomos de discórdia. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Primeiro, arrumar a nossa casa. A nossa casa tem que ficar arrumadinha. Organizar o que está dentro de você. Estruturar você. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois Deus vos concedeu esse dom. Acho que eu voltei aqui, desculpa, eu voltei nesse. E aí, a gente termina aqui, foi aqui. Não milagres de caridade, não milagres de ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com todo mundo, sede bons para com os vossos inimigos. Eu coloquei aqui de novo para a gente encerrar com essa coisa da bondade, que está relacionado com a beneficência, com a caridade, que era o assunto de hoje. De verdade, eu desejo para todo mundo assim, ó. Primeiro, eu quero agradecer novamente aos amigos queridos aqui, do Centro Espírita Alvorecer pela oportunidade, agradeço de coração. A gente agradece profundamente, quero deixar aqui meu abraço profundo, meu carinho, o melhor desejo, o melhor desejo para todos nós, mas, meus queridos, pautados nos ensinamentos que a gente tem. É o que a gente tem para viver, é a escolha que nós fizemos. Essa escolha vai nos custar esforços, renúncia, vai custar sacrifício, sim. Ninguém disse que ia ser fácil, mas que venham aí os anos e anos que a gente possa estar na Terra e que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade. Eu agradeço profundamente a oportunidade, que a paz de Jesus, a paz dos amigos do mundo maior, que tanto nos auxiliam nessas horas, que a paz de Deus fique entre nós. Assim seja. Muito obrigada, tá, Rosa? Faz a prece, por favor. Eu agradeço e convido os amigos que ainda estão aqui conosco, que nessa hora a gente, mesmo à distância, reúna o nosso pensamento e o melhor que tem dentro de nós. A gente sabe que o que a gente tem a oferecer é muito pouco, mas a gente se lembra que a Jesus também, os apóstolos ofereceram poucos pães e poucos peixes, e Jesus multiplicou e atendeu a necessidade de milhares que estavam em volta dele. Então, com essa certeza, nós oferecemos a ti, mestre querido, essa migalha que temos dentro de nós, mas na certeza que o teu imenso amor vai transformar essa migalha que te oferecemos em bênçãos, em bálsamo que alivia, que conforta, que fortalece, que encoraja a cada um no planeta, no cantinho mais distante, que o nosso pensamento nem consegue alcançar, mas a tua misericórdia consegue sim. E nós temos certeza que todos receberão, em larga escala, todos os benefícios que a tua misericórdia derrama incessantemente sobre o planeta que o Senhor governa, mestre querido. A todos aqueles, todos os nossos amigos, familiares, desafetos, que se encontram no mundo físico, aos governantes de todos os países, aos líderes e trabalhadores de todas as religiões do nosso planeta querido. Nós rogamos por todos e abraçamos fraternalmente cada um. No mundo maior, por todos aqueles que diariamente têm retornado ao plano espiritual neste momento de desafio que o planeta passa, Senhor. Todos aqueles que, por motivos diversos, retornam ao mundo maior. Que a tua misericórdia a todos ampare, abrace, conforte e abençoe. E abençoa também esse trabalho que terminamos, que a tua misericórdia possa estar no lar de cada coração que estava aqui conosco nessa hora,
receba o nosso abraço amoroso, mas receba, Senhor, das tuas mãos, o bálsamo que alivia, que fortalece, que encoraja, para que continuemos firmes, perseverantes nesse caminho que nós escolhemos para trilhar aqui na Terra, nessa encarnação. Graças, Senhor.